Na sessão da última quinta-feira, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, foi várias vezes à tribuna. O parlamentar se mostrou irritado com uma reportagem publicada em um jornal da cidade. Paulo Sérgio esclareceu aspectos de um imbróglio que envolveu o ex-vereador Alan Neto e ele nos anos de 2009 e 2010. Em 2009 e 2010, eu iniciei o mandato como vereador em 2009 como vice-presidente desta casa. O presidente Alan Neto e eu como vice-presidente. Existia anterior ao próprio Alan Neto, de 2008, uma lei que autorizava o reembolso da verba de gabinete dos senhores vereadores, a partir do momento que apresentasse as contas devidamente justificado, tinha o reembolso num valor de R$2.000 aos vereadores. Ocorre que em 2009 foi o vereador Neto, ele deu continuidade pagando a verba de gabinete. E a verba de gabinete ela era observada, era analisada pelo Departamento de Controles Internos da Casa e eles esclareciam, o Trocin esclareço que o Tribunal de Contas arguiu inconstitucionalidade na referida verba de gabinete. E ele ignorava-se isso aí e continuou pagando em 2009. Eu tive a oportunidade de assumir interinamente 3 dias e 1 semana ao período de 2009, não tendo acesso a esses expedientes, a esse processo, e em momento nenhum eu ordenei a despesa de casa, ou seja, eu não efetuei nenhum pagamento. O que ocorre que em 2010 eu tive um período maior interinamente no afastamento dele, em agosto e setembro. Logo que eu assumi no mês de agosto de 2010, o processo veio da mesma forma, após a verificação do controle interno, para ser ressarcido os valores aos senhores vereadores da casa. Observando a manifestação do gestor do controle interno, comunicando que o tribunal ele tinha entendido que era inconstitucional aquilo, eu de pronto suspendi o pagamento, não efetuei pagamento algum e solicitei o encaminhamento ao departamento jurídico da Câmara Municipal para manifestar face à dubiedade de entendimento, né, da lei e do Tribunal de Contas, e suspendi. Significa, pagaram até o mês de julho. Quando chegou em setembro, mês de setembro, e após as eleições, o presidente retornou à casa, ele simplesmente manteve a minha decisão em não pagar mais. Mas ele tinha pago 1 ano e meio, mesmo sobre a orientação da impossibilidade de pagamento. O que ocorre é que eu fui, as contas foram julgadas irregular, foi transitada e julgada para devolução dos valores pagos indevidamente em 2009, Naquele momento eu entrei porque eu não concordava, porque eu não poderia responder solidariamente a uma coisa que eu não proporcionei. O Tribunal de Contas reconheceu e mudou o termo solidário e colocou que deverá o vice responder proporcionalmente pelo período que exerceu. Significa, exerci 2009, nada foi feito, isento. Ocorre que o Tribunal de Contas em 2010 também arguiu irregularidade e deu pau, e deu pau às contas, significa indeferiu, foi transitado, houve a condenação de devolução e o próprio tribunal não se atentou ao acordo já proferido pelo próprio Tribunal de Contas, que o vice responderá proporcionalmente pelo período que exerceu. Entrou a palavra solidária. O que acontece? Veio para esta casa, o procurador desta casa não efetuou a defesa do vereador Paulo Sérgio, se utilizando da defesa para o presidente Alan Neto, como ele tinha suspendido o pagamento. Não é verdade, ele pegou carona
na decisão do vereador Paulo Sérgio, interinamente respondendo pela presidência, e manteve a minha decisão. E a defesa foi nos termos como se fosse ele. E está nos autos aqui. Cada vereador que recebia as verbas de gabinete, ele tem um processo individual, que ele justifica através de nota fiscal, que eram os aluguéis do escritório, conta de água, luz, internet, telefone, mas tinha um limite que era de R$2.000 o reembolso. Se ele gastasse 3, ele receberia 2 e pagaria um do bolso. Esse era o entendimento. E quando eu suspendi, a primeira coisa que eu fiz em setembro foi marcar uma audiência no Tribunal de Contas do Estado e fui lá discutir com eles o entendimento dele, até falando da dificuldade e da falta de espaço físico necessário da Câmara Municipal. Por isso que havia necessidade, porque Guarulhos é composto de 346 quilômetros quadrados, é uma área grande, há uma dificuldade dos vereadores dar o atendimento adequado à sua região, por isso que havia essa facilidade, que o escritório é uma extensão da Câmara Municipal, mas logo em seguida ele retornou, eu deixei a presidência e as coisas... Em 2011 veio o comunicado do tribunal que rejeitou a conta, obrigando a devolução, só que a devolução é feita pelo ordenador. O que acontece? Como não foi feita a defesa, correu a revelia, mas... O que nós fizemos de pronto? Eu entrei com pedido de revisão e foi aceito pelo tribunal. Porém, só para eles aceitarem, ficaram 6 meses parados no Tribunal de Contas, só para eles simplesmente reconhecer que cabe uma revisão. E até agora, já fazem 1 ano, ele não julgou o mérito. O Tribunal de Contas é um órgão administrativo do governo do Estado. O que acontece? Foi comunicado ao TRE da rejeição das contas daqui. Há a condenação, não está liberada, a dele está sob efeito suspensivo, e a nossa, por exemplo, nós recorremos ao Tribunal Superior Eleitoral, porque o próprio TRE, eles não quiseram analisar o processo que foi ofertado ao TRE, que o Paulo Sérgio não ordenou despesa nenhuma, não efetuou nenhum pagamento nesta casa. No pequeno expediente, o vereador Gilvan Passos, do PSDB, fez uso da tribuna para falar sobre as funerárias da cidade. Em 2013, nós apresentamos um requerimento solicitando informações da administração quantas funerárias particulares tem na cidade de Guarulhos e se as mesmas, Maurício Siqueira, têm licença para poder explorar o trabalho aqui na nossa cidade. Para minha surpresa, veio a resposta do requerimento, meia dúzia, 6 funerárias particulares, e que nenhuma tem licença, alvará, para poder explorar este trabalho, esse serviço na nossa cidade. Cobram caro o trabalho quando vão contratar. Para se vender uma urna é caríssimo. E o município, infelizmente, vereador doutor Alexandre, faz vista grossa. Infelizmente, vereador Toninho, ninguém fiscaliza. Fui até o gabinete lá do secretário de governo na época, com a cópia do requerimento, das informações, fizemos um ofício. O secretário de governo que saiu disse que estavam providenciando, o atual secretário Benê também disse que o executivo está preparando uma lei para mandar para cá. Conversei com a ex-secretária Maria Helena, dos Serviços Públicos, também ela dizia da preocupação que a mesma tinha em relação a isso, mas infelizmente ela também deixou o cargo e não conseguiu mandar este projeto. Desejo boa sorte a que assumiu no seu lugar, mas é preocupante porque infelizmente nós temos sim a funerária municipal que presta um bom serviço e tem a concorrência daquelas que não tem licença, não tem lei para que as mesmas possam trabalhar aqui na nossa cidade, e estão ganhando dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, e ninguém faz nada. Já é o 3º ofício que eu mando para a prefeitura, e as respostas são sempre as mesmas. Estamos providenciando um projeto para mandar para a Câmara. Conversei com o secretário Paulo Carvalho, o qual também disse que vai tomar as devidas providências. Mais uma vez,
nós vamos dar um prazo aí até a semana que vem, para que realmente tenha algo que a gente possa ver que realmente está sendo feito, algo em prol da cidade, para que a cidade não continue tendo este prejuízo, ou nós vamos ingressar no Ministério Público, para que o Ministério Público tome, vereador Maurício, alguma atitude, porque infelizmente a Prefeitura sabe do que está acontecendo, sabe da ilegalidade, tenho conversado com vários secretários e infelizmente não é feito nada. Estou preocupado, qual é o medo que se tem? A gente vê um trabalho da Secretaria e quero parabenizar o secretário Paulo Carvalho, o secretário adjunto Rodolfo, pela fiscalização que eles estão fazendo, mas eu ainda não entendi por que as funerárias ainda é algo que parece que tem medo de se mexer, parece que ninguém quer enfrentar isso, e aí quando um parente morre, a gente vê, para concluir, senhor presidente, uma disputa dos agentes de funerárias particulares entregando um cartãozinho, vem na minha, contrata da minha, compra da minha, e a família ali naquele momento de desespero, aquele momento de comoção, termina se comprando, contratando um material caríssimo. Por isso eu vou esperar até a semana que vem, para depois, Ari, tomarmos as devidas providências.